Fala, galera! Certamente vocês já devem ter ouvido falas do tipo: o Novo Testamento explica o Antigo. Ou a ideia de que, a falsa ideia, melhor falando, de que já no contexto ali de século I, Paulo, outros discípulos de Jesus estariam lendo textos, as escrituras, como é traduzido 1 Coríntios 15:3, ali no momento de produção de cartas, como a de Paulo. Mas, do ponto de vista histórico, será que essa história está certa? Será que as referências que estão no Novo Testamento, todas elas advêm de materiais que estão hoje no chamado Antigo Testamento? É isso que eu quero conversar com vocês hoje. Então vamos lá, galera? E para começar, dar o start aqui no nosso bate-papo, eu queria ler primeiro, rapidinho com vocês, a passagem de 1 Coríntios 15:33, em que Paulo faz uma referência muito curiosa. Deixa eu ler aqui. Não vos deixeis iludir, diz Paulo. As más companhias corrompem os bons costumes. Na versão da Bíblia de Jerusalém, é interessante que essa fala já é colocada até entre aspas. Paulo não estaria tirando algo da sua cachola, da sua cabeça. Ele está citando alguém. Mas, ora, se a gente parte do princípio de que o Novo Testamento explica o Antigo, ou que Paulo teria em plena década de 50, já que essa é uma carta autêntica, fazendo suas cartas disposto de uma escritura ou de uma Bíblia tal como temos hoje, fragmentada em Novo e Antigo Testamento, poderíamos assim concluir: pô, ele deve estar citando alguma passagem de textos do chamado Antigo Testamento. Só que não. Esse é o dado interessante. Sabe a quem Paulo se reporta? A Menandro, um comediógrafo, ou seja, um autor de peças gregas, ateniense, ali da virada do terceiro século, mais terceiro século, antes da Era Comum. Isso é um dado maravilhoso porque coloca por terra, então, a ideia de que nós temos apenas referências do Novo Testamento que estão tomando como base textos do Antigo, como Isaías, Crônicas, Salmos, Samuel, enfim. Os autores do Novo Testamento estão fazendo referências a textos que escapam a esse recorte do cânone. Aí vocês poderiam perguntar: mas Ju, será que não é só uma exceção aqui para Paulo? Não, isso são todos os livros do Novo Testamento. Aliás, o Novo Testamento tem referências tanto diretas como indiretas a textos judaicos que não estão no cânone, como também textos como comédias gregas. Um exemplo claro disso, de que esses textos têm essa liberdade literária, advém da carta ou epístola de Judas, que inclusive eu já falei aqui um pouco sobre ela no canal. Quem perdeu, eu vou estar deixando o link, né? Deve estar aparecendo aqui em cima. Mas o fato é que a carta de Judas faz referência a dois materiais que hoje têm a alcunha de apócrifo, que, enfim, a gente sabe que do ponto de vista histórico esse conceito é muito problemático, que é a Assunção de Moisés e o livro de Enoque. Textos que hoje não compõem
esse material e quando a gente se volta para as notas de rodapé, a gente vê um verdadeiro malabarismo que os tradutores fazem para tentar justificar essas passagens diretas que o autor da carta da Epístola de Judas faz. Mas também vamos encontrar referências tal como essa em Paulo, tanto nas cartas autênticas de Paulo como nas cartas não autênticas. Uma outra referência muito curiosa de uma carta não autêntica advém da carta a Tito, que é um material que comumente se considera produzido de uma única mão. Então, uma única pessoa produziu Tito, 1º e 2º Timóteo, ali no contexto de século II, como um processo de oposição ao chamado Atos de Paulo e Tecla. Mas o fato é que esse texto, mais especificamente no capítulo 1, versículo 12, vai dizer o seguinte, que eu também vou ler aqui rapidinho para vocês. Um dos seus próprios profetas disse: os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, comilões e vadios. Essa fala é maravilhosa, porque o próprio autor da carta a Tito admite que ele, de novo, não está tirando da cachola e nem muito menos ele está fazendo algum esforço de tirar de textos que hoje estão no chamado Antigo Testamento. Ele está fazendo uma referência a um poeta que viveu ali em torno do 7º século antes da Era Comum, chamado Epimênides. Olha que dado maravilhoso! O autor da carta de Tito admite que ele está fazendo referência a um autor grego, que é Epimênides, e que era um poeta, um filósofo, mas que no universo aqui, ele insere Epimênides dentro de um ambiente de um misticismo judaico-cristão. Então, Epimênides é apresentado, é configurado como um profeta. Então, isso é maravilhoso. Ele não só faz a menção ao texto, como ele também relê Epimênides dentro desse universo judaico-cristão. Então, insista aqui, galera, nós estamos falando de um ambiente em que não existe textos sagrados profanos, não existe a ideia de um cânone, um documento que é apócrifo e o outro que é inspirado. Isso são terminologias, isso são conceitos próprios de um ambiente já de uma proto-ortodoxia, de uma ortodoxia, em que alguns textos vão ser retirados desse ambiente e outros não. Mas aí vocês podem estar me perguntando, mas e que textos judaicos, além das referências diretas à carta de Judas? A gente tem outros materiais que Paulo, seus discípulos, os evangelhos, enfim, Apocalipse e outros textos que compõem o Novo Testamento fazem referência? Aí eu vou dizer para vocês, sim, e muito. Querem ter alguns exemplos? Se liga só. Um primeiro exemplo, eu vou citar aqui a carta aos Hebreus, o capítulo 11, versículo 37, que diz o seguinte: foram lapidados, foram cerrados e morreram assassinados com golpe de espada. Então aqui esse capítulo está falando, né, sobre heróis do antigo Israel, como Davi, Sansão, entre outros, e ele faz essa menção. Só que se você ler os materiais que fazem referência a essas personagens, isso não está no chamado Antigo Testamento. O autor faz uma referência direta a sabe o quê? A um texto chamado Ascensão de Isaías. Mas não para por aí. Quer outro exemplo? Vamos lá. Agora, Mateus 22, versículo 32, que diz o seguinte:
Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é o Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Vocês sabem a quem essa passagem faz referência? De novo, vocês vão vasculhar todo o chamado Antigo Testamento. Vocês não vão encontrar nada. Vocês podem até forçar a barra, como o caso do tradutor. Não, está aqui, tem alguma referência aqui e ali, mas não tem nada. Esse texto também é quase um corte-cola, um Ctrl-C, Ctrl-V, de o quarto livro dos Macabeus. Bíblias, né, católicas, a gente até tem 1ª e 2ª Macabeus. E no caso das Bíblias protestantes evangélicas, esse material nem consta como cânone. Algumas até aceitam como um acréscimo, mas não compõem oficialmente o cânone. Mas 4 Macabeus não faz parte de nenhuma Bíblia. Então, olha que dado maravilhoso. O autor do Evangelho de Mateus também não teve nenhum pudor, não teve nenhum problema em pensar, mas isso aqui é apócrifo. Não, citou sem problema nenhum nesse processo de construção dessa boa nova de Jesus. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês? Perceber essas referências literárias, tanto judaicas, que não encontram-se hoje no cânone, como referências de autores, comediógrafos, poetas gregos, que inclusive são relidos e rotulados de profetas dentro dessa mística judaica, é algo maravilhoso, fabuloso para um estudo histórico sobre esses textos, sobre essas literaturas judaico-cristãs. É a percepção de que no momento de produção desses textos, esses conceitos de um cristianismo singular, de um texto inspirado e outro não inspirado, estão ausentes. Para os autores, redatores dos textos do Novo Testamento, textos que hoje se encontram no chamado Antigo Testamento estão no mesmo pé de igualdade de textos judaicos que ficaram de fora e de textos que, a princípio, não tem nada a ver, não dialogam com esse universo judaico. Isso também nos reforça a percepção de que quando falamos do ambiente cristão, ou melhor, o ambiente de produção desses textos do chamado Novo Testamento, é recordar que nós estamos falando de autores que são judeus de diáspora, são indivíduos que falam, pensam a partir da língua, da cultura grega. Quer ver um outro exemplo muito bacana que mostra isso? É a chamada metáfora do corpo, que hoje é amplamente cantada nas igrejas cristãs. Tua igreja é um corpo, cada membro é diferente. Mas essa fala também não é Paulo tirando da cachola. É ele já tendo referência também de autores gregos e latinos que acionaram essa metáfora. André Leonardo Chevitarese comenta que a mais antiga menção a ela, quem de fato teria aí sido um criador, teria sido Esopo. Então, olha que beleza, os autores, redatores desse ambiente cristão leem, ouvem Homero, Esopo, Menandro, Epimênides, e ao mesmo tempo também estão ali lendo, né, Ascensão de Isaías, Assunção de Moisés, Daniel e, enfim, todos esses materiais sem nenhum problema. Estão todos ali para eles como bases literárias para a construção, ou melhor, para a transição desse Jesus histórico para
o Jesus ressuscitado, para o Jesus da fé. Galera, as referências eu vou estar deixando aqui nos comentários e até a próxima!